Uma biblioteca possui 300 livros, todos do mesmo tamanho. Um funcionário pretende dividi-los igualmente entre as prateleiras da loja. Sabendo que, se os livros forem igualmente divididos entre 3 prateleiras a menos, cada prateleira receberá 5 livros a mais do que o previsto inicialmente. Assim, o número de prateleiras para colocar os livros é... Então, olha só, os 300 livros vão ser divididos igualmente nas prateleiras, que a gente não sabe quantas são. Só que está dizendo o seguinte, se eu diminuir a quantidade de prateleiras em 3, a quantidade de livros em cada uma delas, obrigatoriamente, vai ter que aumentar, porque quanto menos prateleiras eu utilizo, mais livros eu tenho que ter em cada uma delas. Aí a questão está querendo saber a quantidade de prateleiras. Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente não sabe, eu vou chamar de X o número de prateleiras. E vou chamar de Y o número de livros por prateleira. Então, olha só, se a gente pegar a quantidade de prateleiras e multiplicar pela quantidade de livros, vai dar 300, né? Igual a 300. E se eu diminuir as prateleiras em 3, a quantidade de livros em cada uma delas vai aumentar em 5. Então, se a quantidade de prateleiras deixar de ser X e passar a ser X menos 3, a quantidade de livros vai deixar de ser Y e vai passar a ser Y mais 5. Então, isso aqui também vai dar 300. Aí, aqui, a gente vai fazer propriedade distributiva, certo? X vezes Y, XY, X vezes 5, 5x, menos 3 vezes y, menos 3y, e menos 3 vezes 5, menos 15. Isso aqui é igual a 300. XY vale 300. Então, 300 pode simplificar com 300. Então, ficou 5x menos 3y menos 15 é igual a 0. A questão está querendo saber o número de prateleiras. Então, a gente está querendo achar o valor de x. Então, eu vou isolar o y aqui para a gente substituir. Então, olha só, 3y é igual a 5x menos 15. Y é 5x menos 15 sobre 3. Aí, nessa primeira equação aqui que nós temos, que x vezes y é 300, onde tem y, eu vou fazer uma substituição por 5x menos 15 sobre 3. Então, vai ficar o seguinte. X vezes... Aí, o que é o y? 5x menos 15 sobre 3 é igual a 300. Aí aqui nós vamos fazer propriedade distributiva e o 300 vai ficar multiplicado por 3, né? Então, vai ficar 5x ao quadrado menos 15x menos 900, que é igual a 0. Como todos os termos dessa equação dividem por 5, a gente pode dividir para simplificar a equação, né? Para ela ficar com os números menores. Isso pode ser feito sempre que a gente tem uma equação que todos os termos dividem por um mesmo valor. Então, eu vou dividir tudo por 5, vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 180, que é igual a 0. Então, o que vai ser o x? Aqui você vai fazer a equação do segundo grau, né? Que pode ser por Bhaskara ou por soma e produto. Por soma e produto, o x' e o x2' são dois números que somados é menos b sobre a, né? Então, somados. Então, vou só escrever aqui para a gente lembrar. Ó. A soma é menos b sobre a, então a soma tem que dar 3. E o produto é c sobre a, é menos c
180. Então, eu preciso de dois números que somados dá 3 e multiplicados dá menos 180. Esses números são o 12, menos 12 e 15. Menos 12 e 15 são números que multiplicados dá menos 180 e somados dá 3. Como a gente está querendo o número de prateleiras, não pode ser um número negativo, né? Então, o número de prateleiras é 15. 15 é um múltiplo de 4? Não. É um múltiplo de 3? Sim. É um valor entre 10 e 12? Não. É maior que 20? Não. É menor que 2? Não. Então, a resposta certa é a letra B.